Bom dia, irmãos. Vou convidar vocês a abrirem lá no capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos meditar hoje então, em Hebreus, capítulo 12. Nós começamos semana passada, na verdade, nesse capítulo, de versículos 1 a 3. Hoje nós vamos entrar num assunto, vamos dizer assim, considerado pesado. Mas é muito bom a gente poder contextualizar isso. Por que eu digo pesado? Porque nós vamos falar da correção de Deus. Sofrer correção, né, é sempre alguma coisa pesada. Como o próprio texto faz com que nós lembremos, né, ele faz uma comparação aqui com a disciplina que nós sofremos através dos nossos pais terrenos, né? Isso já torna a coisa pesada, porque nós pensamos, não sei cada um de vocês aí, mas nós pensamos na correção que nós sofremos dos nossos pais. Todo mundo aqui apanhou do pai, da mãe? Deixa eu ver. Quem nunca apanhou? Olha, Miriam, Magali, quem mais? Quem nunca apanhou aí? Tem gente que nunca apanhou. E olha que a Magali nem a caçula é, né? Ué? Não? Tem. Ah, é. Porque geralmente esse é privilégio dos caçulas, né? Bom. Eu era o filho mais novo, mas isso não me poupou. Apanhei muito. Mas já tem que convir. A maioria das vezes, pelo menos, merecidamente. E eu não... Hoje eu não reclamo disso. Mas nós vamos ver, toda correção naquele momento é sempre alguma coisa bem desagradável, né? Ninguém gosta de ser corrigido, seja como for. Seja como nós apanhamos os nossos pais, e eu vi que a maioria, pelo menos alguma vez, foi corrigido dessa maneira, né? Hoje é um assunto até delicado de se tocar, né? Porque não pode pôr a mão no filho. Contrariamente à palavra de Deus, né? A gente vê que sempre o mundo vai pela contramão da palavra de Deus. É lógico que nós não estamos falando aqui de abuso, né, de uso indevido, excessivo de força, bater com raiva, mas o uso da vara, que é representativo dessa correção, e muitas vezes ela tem que ser física mesmo, pelo menos numa fase da vida, isso é necessário. Depois, nós vamos ser corrigidos de outra maneira. A vara pesa de várias maneiras diferentes. Infelizmente, tem gente que não apanhou em casa,
dos pais vai apanhar na vida, né? Como dizem. Isso é um dito real. Mas, dentro do contexto bíblico aqui, irmãos, nós temos que lembrar. Na verdade, nós não estamos falando de uma coisa necessariamente ruim. Por quê? Nós acabamos de ver o capítulo 11 falando de todos aqueles exemplos de fé. Irmãos que na sua fé viveram aqui confiados na palavra de Deus, procuraram ser obedientes na verdadeira aplicação da fé, né? Andando na palavra. Vamos lembrar uma coisa que a gente viu lá atrás, que a fé se confunde entre o meu ato de crer e aquilo em que eu creio. Muitas vezes nós estamos falando de uma ou de outra dessas coisas, ou em outras vezes estamos falando das duas. Tá? A mesma palavra aplicada na Bíblia, às vezes ela está se referindo, quando fala da fé, está falando daquilo que Deus nos deu para crer. E outras vezes ela fala de fé no sentido de o nosso ato, a nossa atitude de crer naquilo que Deus deu. Bom, mas nós vimos irmãos que andaram na fé, viveram na fé. Alguns deles foram grandemente abençoados, tendo vitórias, e outros foram abençoados padecendo muitas coisas. Mas tanto uns quanto outros sendo abençoados na sua vida de fé. Quando ele entra no capítulo 12, ele nos faz lembrar do fato de que nós temos muitos exemplos de fé e nós devemos andar assim, como eles fizeram, com os nossos olhos voltados para Cristo, para aquilo que ele fez. A necessidade de nós andarmos em obediência ao Senhor e em fidelidade àquele que deu a sua vida por nós. Amém? Essa é a chamada dele, olhando para Jesus. Não alguém que teve fé, mas o próprio autor e consumador da nossa fé. Aqui então ele já está falando de algo mais. E ele diz para nós observarmos, para olharmos, atentarmos para Cristo, até pelo exemplo que ele deixou, em tudo aquilo que ele suportou e, na verdade, suportou até o limite do que alguém humanamente pode suportar. Lembrando que Jesus, mesmo sendo Deus, 100% Deus, ele é também 100% homem. Ele se tornou humano, ele tomou forma humana. Deixando sua glória, ele tomou forma humana. O Criador tomando forma de criatura. E assim ele suportou tudo que qualquer homem poderia suportar. As tentações. Mas ele faz lembrar, assim, quando ele chama atenção para Cristo, e é aqui que ele vai entrar no assunto, ele fala da nossa perseverança, da nossa força, do vigor que nós devemos dedicar, olhando até para o exemplo do nosso mestre, é o nosso grande cabeça, nosso grande líder, aquele que vai à frente. Porque diz o versículo 4,
ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, ele está falando aqui da nossa fé na luta, né? Nós meditamos sobre as necessidades que nós temos para a aplicação da fé, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, versículo 1 aqui. Mas ele diz, olha, nós temos uma luta constante contra o pecado, mas ela ainda não foi até as últimas instâncias. Olhem para Jesus, né? Ele, não por causa do pecado, mas ele foi fiel em cumprir o seu papel, o seu objetivo de salvar pecadores. Ele foi fiel ao Pai, né? Ele, humanamente falando, viveu aqui como homem e fiel e suportou tudo até o fim. E ele faz lembrar, nós não chegamos no mesmo patamar de Cristo, combatendo contra o pecado. Então nós temos que ir também até o fim. Não desistam, é isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, bem sabendo que cada um de nós vai ter seus percalços, né, suas falhas. Nós vimos que alguns desses exemplos de fé, inclusive, são mencionados, falhas deles. Apesar de aqui o capítulo 11 de Hebreus ressaltar a virtude da fé desses homens, quando nós vamos lá ler a história deles, nós vamos ver a maioria deles também apontados pecados, falhas deles. Alguns mais, outros menos. Mas então ele passa a tratar de um aspecto que deve despertar em nós temor, que é a correção de Deus como Pai. Mas também nós temos que olhar para isso como uma bênção. Aquele que é verdadeiramente filho de Deus, ele está sujeito a ser corrigido pelo Deus Todo-Poderoso, um Deus justo. Isso deve despertar em nós temor. Amém? Porém, isso deve despertar em nós também um regozijo. Porque se nós formos corrigidos, isso é um bom sinal. Por quê? Ele vai falar sobre isso aqui, né? Vamos ler o texto. Vamos seguir aqui, né? Nós começamos no versículo 4. Vou reler o versículo 4 porque ele faz ligação com o versículo seguinte, tá? Apesar de ter um ponto final aqui, mas é uma frase consequente daquela primeira. Ele diz, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então, mais uma vez aqui o autor faz referência a uma passagem do Antigo Testamento. Aqui um provérbio. Você vai observar que aqui algumas palavras estão um pouquinho diferentes, mas o significado é exatamente o mesmo. Mas nós temos duas coisas importantes aqui nesse versículo 5 já. Bom, primeiro, ele diz que a exortação argumenta conosco,
como filhos. A argumentação de Deus. Nós estamos aqui em meio a uma luta contra o pecado. Uma luta dura. Pior do que a luta que nós temos contra o pecado no mundo é a luta contra o pecado que nós temos em nós mesmos. Não é verdade? Isso intensifica o drama da vida cristã. Nós temos uma luta contra o pecado. Se você não luta contra o pecado, é sinal que não existe arrependimento em você. Essa é a atitude natural do ímpio, do incrédulo. Uma pessoa que não, na verdade, não se examina a si mesmo. Porque a palavra de Deus, ela vai por esse caminho, ela nos confronta com o nosso pecado. A palavra de Deus, constantemente, ela nos exorta, ela nos faz ver os nossos pecados. Eu não sei se isso acontece com você, mas apesar de eu olhar para mim, tá? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Apesar de eu olhar para mim hoje e enxergar que existe um desejo de servir a Deus, por outro lado, parece que eu enxergo mais pecado em mim hoje do que eu enxergava antes. Vamos dizer, eu olhando para mim hoje, eu enxergo pecados que eu não enxergava antes. Por outro lado, eu olho para mim no passado, eu enxergava que eu era mais pecaminoso do que sou hoje. E eu não enxergava isso. Mas à medida que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, à medida que Deus vai falando conosco na nossa vida, nós vamos sendo exortados, nós vamos entendendo melhor certas questões, aspectos da nossa alma. Então, nós estamos sempre sendo exortados. A palavra de Deus está argumentando conosco, no sentido de nos corrigir. E é por isso que ele aqui se apropria do provérbio da Escritura no Antigo Testamento, dizendo... Lá em Provérbios a gente lê palavras como de um pai humano para um filho. Mas, na verdade, ele está indo além disso. Quando nós lemos Provérbios, nós devemos entender um duplo sentido, vamos dizer assim. Atentar para aquilo, para os aspectos da nossa vida prática aqui, nas nossas relações humanas. Então, ali realmente palavras de um pai amoroso para um filho, exortações de um pai sábio, mas nós temos que entender que ele está falando num aspecto espiritual onde o pai é a própria pessoa de Deus. Se nós somos filhos de Deus, então nós temos que atentar para aquilo que Deus está dizendo, porque ele está constantemente nos corrigindo. O que acontece com a disciplina, com a correção? Às vezes a gente, quando fala de disciplina na igreja, a gente pensa em uma forma de punição, né? Porque a gente associa a ideia, a disciplina, é quando você exclui um membro da igreja. Espera aí. A disciplina, que é sinônimo de correção, ela pode chegar a esse passo. Assim como pode chegar ao passo de um pai ter que tirar a cinta, né? Ou pegar um chinelo
ou uma vara e açoitar seu filho. Dane-se o que o mundo pensa. Pode ser que isso seja necessário e, nesse caso, o pai, a mãe tem que fazer, se for necessário. Mas antes de chegar nisso, existe um processo. Bom, Deus também vai fazer isso, viu, irmãos? Deus também vai usar a vara. Mas existe um processo. Sempre. A disciplina, a correção, ela tem um processo que passa por três fases, 3 etapas. A primeira, qual é? O ensino. Tá? Ninguém deve ser alvo da vara sem que primeiro ele tenha sido ensinado. Você não deve bater no seu filho por uma coisa que você não ensinou ele. Certo? Deus não vai fazer isso com a gente também. Por isso é que nós temos a palavra argumentando conosco, nos ensinando. É Deus falando com a gente, tá? E aqui nós já devemos aplicar aquilo que esse versículo está dizendo. Não despreze a correção do Senhor. Quando Deus está ensinando, quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados pela palavra, pela leitura dela, ou por uma pregação, né? Alguém usando da Bíblia e falando para nós, nós estamos sendo ensinados por Deus. Por que é que a gente faz questão de se reunir na igreja? Deus colocou esse meio, né? Já no Antigo Testamento, isso era ordenado que eles fizessem. A palavra era lida para o povo. O povo era ensinado, era corrigido. Quando Jesus veio e estabeleceu a igreja, foi ele quem criou essa fórmula, né, de o povo de Deus se reunir para estudar, para ouvir. Eles se reuniam para ouvir de Jesus e aprender dele. E quando Jesus deixou a igreja, ele ordenou que os seus discípulos continuassem indo pregar para que pessoas se convertessem. Essas pessoas se convertendo, elas deveriam ser batizadas, e sendo batizadas, elas deveriam estar aprendendo. Ou seja, a palavra de Deus está sendo ensinada. A palavra de Deus está sendo passada para que nós aprendamos. Esse é o primeiro processo da disciplina. Quando nós sentamos aqui, irmãos, e ouvimos a pregação, nós estamos sendo disciplinados, sabia? Porque nós estamos sendo ensinados por Deus. Mas tem uma segunda etapa, que também acontece na igreja. Quando nós já sabemos, nós já aprendemos, mas nós nos fazemos esquecidos. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidiços, né? Dados ao esquecimento. Se a gente ouve determinadas verdades que devem falar ao nosso coração, e nós damos as costas para aquilo, esquecemos, nós estamos cometendo um erro grave.
nós temos um problema, né? Quando o crente não lê a Bíblia. Quando ele não lê a Bíblia, automaticamente ele tem pouco ânimo para ouvir da Bíblia. E nisso, o culto, que deveria ser um momento em que nós ansiávamos para ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje, e nós orarmos, Senhor, fala ao coração do pregador para nos trazer o teu recado. Nós queremos ouvir tua vontade, Senhor. O povo vai para a igreja para fazer qualquer outra coisa. Como a gente falou semana passada, ou ele vai de má vontade, desanimado, porque na verdade ele não tem essa expectativa. A expectativa de ouvir o que Deus tem a falar comigo é uma expectativa gloriosa, irmãos. Se a gente vem para a igreja sem essa expectativa, bom, eu vou desperdiçar meu tempo lá. No íntimo é isso que a gente pensa. Eu vou sentar lá, num lugar quente, ficar 1, 2 horas sentado lá. Para quê? Para quê? Eu podia estar na beira de uma piscina, domingo de sol. Né? Poderia estar num passeio gostoso. Poderia estar curtindo uma preguiça em casa. Fazendo qualquer outra coisa. Mas quando nós pensamos na possibilidade de ouvir, o que Deus tem para me ensinar? Ou ainda que eu venha para cá, né, os crentes mais experimentados, dificilmente nós vamos ouvir alguma coisa nova. O crente novo, sim, ele está constantemente ouvindo alguma coisa. Eu nunca tinha lido essa passagem, eu não sabia disso. A partir de um certo tempo, a gente não ouve novidade. E nem deve ir atrás de novidade. Porque a gente já vai estar numa outra etapa, que é aquela em que Deus está nos disciplinando, nos corrigindo pela exortação. Você já sabe disso, mas você precisa ser lembrado. Nós precisamos ser lembrados, irmãos. Lembrados e relembrados. Senão, muitas coisas caem no esquecimento. E nós corremos o risco de fazer aquilo que justamente nós somos exortados aqui no versículo 5 a não fazer. Não despreze a correção do Senhor. Lembrando que a correção aqui, né, ela se dá desde o ensino. Por que o ensino é correção? Porque eu venho com uma bagagem de um homem ímpio, onde eu achava que as coisas que eu fazia eram certas. Uma vez que eu percebi minha pecaminosidade, a necessidade de um Salvador, eu me rendi a Ele. E agora Ele vai me ensinar quanta coisa tem na minha vida que eu devo corrigir. A santificação é um processo de correção. Já percebeu isso? À medida que nós vamos buscando a santificação, o que é isso? Eu estou procurando corrigir. E Deus quer nos santificar de que maneira? Nos corrigindo do nosso modo de ser, nos corrigindo dos nossos erros, do nosso entendimento errado. Então nós não devemos desprezar as profecias. O apóstolo Paulo nos diz isso também. Que profecia? Nós estamos falando de profecia, o ato de pregar a palavra. Não despreze aquilo que Deus diz pela pregação. Jesus estabeleceu essa forma na igreja, que a pregação é um meio de ensino.
Nós aprendemos muitas coisas pela leitura particular da Bíblia em casa, mas ela não substitui o ensino na igreja. A gente ouve, eu falo isso como ouvinte também, a gente ouve argumentações bíblicas, perfeitamente bíblicas, embora sobre verdades que eu já conhecia, mas a argumentação por aspectos que eu não tinha pensado e que ainda não tinham feito determinado sentido no meu coração, na minha vida. Nesse momento, Deus está argumentando comigo pela palavra, seja pela boca de qualquer um dos pregadores que esteja aqui, e eu estou sendo também exortado, eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo corrigido. Se eu venho e não dou atenção, não dou valor para a palavra, nós estamos desprezando a correção do Senhor. É como se eu não tenho nada para ouvir. Em uma igreja que eu pastoreei, tinha lá alguns jovens e a gente quis fazer um trabalho com os jovens na igreja. E alguns simplesmente se negaram, falaram, eu não vou. Sobre isso eu não tenho nada a aprender. Sem saber o que seria ensinado. Mas, meus irmãos, talvez nossa atitude muitas vezes passe por aí, como se nós não tivéssemos nada para aprender. Mas vamos supor, eu digo que isso é uma inverdade, tá? Eu digo isso por mim. Mas, digamos que fosse verdade. Digamos que nós realmente não temos mais nada para aprender. Ainda assim, nós temos que lembrar que tem uma segunda etapa da correção de Deus, que é a repreensão, a exortação, a correção propriamente dito, sobre coisas que nós já aprendemos e não estamos fazendo. Não estamos aplicando. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. Porque se eu sei de uma coisa e eu desprezo, e Deus fala pela boca do pregador, e eu também não dou ouvidos. Eu acho que isso não é para mim. Eu fico pegando a famosa pazinha, né? Dizendo, essa aqui é lá por irmão tal, por irmã tal. Nós temos que pegar a palavra de Deus e aplicar para nós. Cada um de nós pegar e aplicar para a nossa vida. Essa é a bênção de ouvir a pregação. Que ela seja alimento para a nossa alma. Se a gente sair daqui hoje, e isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, isso que eu estou falando para vocês sobre a palavra de Deus, for ignorado, se nós dissermos isso é uma bobagem, se a gente não der a devida atenção, isso é um desastre para a nossa vida. E não é porque eu estou falando, poderia ser qualquer outro. Tá, eu estou tomando esse culto por um exemplo, mas nós estamos falando de todos os cultos. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, e nós cantamos, temos que cantar com entendimento, temos que orar com entendimento, e temos que ter entendimento no ouvir a palavra também. O que é que eu estou fazendo aqui? Opa, eu vim aqui em busca de ouvir o que Deus tem a dizer
na sua palavra para mim. Por isso que é essencial que a pregação seja bíblica. Ela tem que ser não uma coisa, o que eu quero dizer, e eu achar algum versículo aqui só para usar de muleta, né? A pregação tem que ser extraída da própria palavra de Deus. E é aquele negócio, né? Primeiro Deus tem que falar ao nosso coração, o pregador, para que ele possa compartilhar também com a igreja. Por isso é necessário que a gente esteja orando sempre pelos pregadores também, irmãos. Mas não despreze a correção do Senhor. Não despreze, não ignore. Como também não desmaies quando por ele fores repreendido. Bom, aqui ele já está indo ao terceiro ponto. Alguém desmaiado, como é que fica, gente? Uma pessoa desmaiada. Ela anda. Ela fala. Não, ela fica inerte. Então nós podemos ter a atitude de desprezar. Alguém que despreza a correção, o que ele faz? Isso não diz respeito para mim, ele não faz nada. E aquele que desmaia, ele fica apavorado, talvez. Por que ele desmaiou? Né? Aqui é uma linguagem figurada, lógico. Mas ele está falando, desmaiar, tipo você desmaiar de medo. Nossa, mas sabe, se isso não promover em nós atitude, ou seja, se nós ficarmos inertes, eu ser corrigido e ficar tão abatido que eu não faço nada, também isso vai dar o mesmo resultado que daria se eu desprezasse. O que o autor está dizendo aqui é que, de qualquer maneira, a correção de Deus tem que ser aplicada à nossa vida. Nós temos que entender que Deus está falando conosco e nunca desprezar isso e nunca ficar inerte àquilo que Ele nos diz. Não simplesmente nos abater a tal ponto de fazer com que aquilo nos desanime. Não tem jeito para mim mesmo. Eu vou me entregar. Não. Deus corrigiu seus servos no passado. E Ele vai continuar corrigindo seus filhos no mundo. Amém? E como eu disse, pode ser ruim, pode ser doloroso, mas por outro lado, é uma bênção que nós tenhamos a correção de Deus. Ai de nós se não tivéssemos, ou se não tivermos. Então, não desmaies quando por ele fores repreendido. Versículo 6. Por quê? Porque o Senhor corrige quem? O que ama. Ele corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Opa, então aqui realmente ele está falando desse terceiro estágio. Na igreja, o que a gente faz? Nós somos ensinados que devemos agir assim. A gente ensina, a gente
corrige, repreende, e se o membro da igreja, o crente, é rebelde, a palavra de Deus ensina que então ele tem que ser corrigido de uma forma mais pesada. A vara tem que ser aplicada. De que jeito? Bom, a igreja não tem que sair espancando um membro rebelde, né? Nem espancar, nem xingar, nada disso. Qual é a atitude da igreja? Ele vai ser punido, sim, vai ser punido. Ele vai perder os privilégios de um membro da igreja. Certo? Isso é uma punição. E para o crente verdadeiro, isso dói demais, isso é pesado. Ele ser desligado do corpo da igreja. Você não está agindo de uma maneira digna de ser um membro da igreja. A igreja deve aplicar sim, por quê? Porque é assim que Deus age. O pai, né, vamos lá, por exemplo, caseiro. O pai tem que ensinar, né? Estou falando dos pais, tem que ensinar. A criança parece que não ouviu, não entendeu direito, ela tem que ser corrigida, repreendida. Mas se ela se torna rebelde, aí rebeldia é causa de vara. Foi ensinada, já sabe. Uma segunda vez pode ser, não entendeu direito? Tá, então eu vou te explicar aqui. Senta aqui. Vai ser repreendido. Lembra que eu falei tal coisa? Você não entendeu? Então agora eu vou te explicar, eu vou ter a certeza de que você entendeu. Insiste em fazer? Aí não tem jeito. A punição se faz necessária nesse estágio de rebeldia. Estamos falando de coisas justas, ensinadas. Esse é o processo de educação dos pais. Não me venham, irmãos, com essas ideias mundanas, tá? De coisa perniciosa de que não pode corrigir nunca, né? Corrigir nesse sentido. Aplicar a vara. É a maior besteira que vocês podem fazer. Tá? Mas se for necessário. Não é como um caso que eu ouvi, uma história, né, que diz que o pai chegava em casa todo dia batia no filho. Mas por quê? O que eu fiz? Não, é porque a Bíblia manda aplicar a vara, então... Não, peraí, sem motivo. Não é isso que a Bíblia ensina. Tem que haver um motivo justo. Há momentos necessários. Deus não aplica a vara sobre nós todo dia, graças à misericórdia dele. Mas ele pode vir a aplicar. Irmãos, nós somos ensinados, nós somos repreendidos, corrigidos pela argumentação da palavra. E pode ser que em algum momento, mesmo que a igreja não tome atitude, Deus toma. Tá? A igreja viu, alguém está em pecado. Lembra do caso de Coríntios 5? 1 Coríntios 5? A igreja estava sabendo daquele caso de pecado, de fornicação que tinha dentro da igreja ali e não fez nada. Por quê? Nós não sabemos. Mas aquilo começa a pesar contra a igreja. Porque Deus vai punir o crente em pecado e vai punir a igreja, que está em pecado também, porque está sendo conivente com o pecado. Está tolerando o pecado. Nós estamos estudando as cartas para as igrejas da Ásia. A maioria delas é repreendida sobre alguns aspectos. Note, tem pecados grosseiros naquelas igrejas. Não é verdade?
O pecado. A igreja é feita de gente, né? E vai ter pecado, gente. Tá? Não é para a gente se acomodar a ele, mas a igreja tem que estar atenta àquilo que se infiltra, seja pecado de alguma heresia, idolatria, fornicação, qualquer coisa. A igreja tem que estar atenta a isso. E se a igreja enxerga aquilo e se torna conivente, não dá importância para aquilo, olha o que Jesus diz para aquelas igrejas, por João. Qual é a ameaça que ele faz? Se eles não tomarem atitude. Eu vou tirar o castiçal de vocês. Mas espera aí, ele está falando para a igreja, e antes é dito que os castiçais são a igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Se a igreja continuar tolerando aquelas coisas, não fizer nada, eles podem continuar se reunindo, mas eles vão deixar de ser uma igreja. O mundo pode enxergar como igreja. Está cheio de igrejas por aí. Não é para o mundo, são igrejas. Está registrado como igreja. Mas será que Jesus enxerga elas como igreja? Não, irmãos, muitas igrejas que um dia foram fiéis, hoje são meros clubes, onde as pessoas se reúnem. Deixaram de ser igreja há muito tempo. Jesus não está mais presente ali, não está operando. Mas quando nós somos corrigidos, nós temos que olhar nisso o ato de alguém que ama. O pai amoroso, ele vai ensinar com amor, ele vai repreender com amor, e ele tem que corrigir. Até quando ele usar a vara, se precisar, ele vai ter que fazer isso com amor, não com raiva. Eu sempre digo, olha, cuidado com aquele negócio de você ficar tolerando. A criança faz uma coisa, eu já te disse para não fazer isso, e a criança faz. Mas eu já não te falei para não fazer isso? Se você fizer outra vez, eu vou te bater. Isso é comum a gente ouvir, né? Aí a criança vai e faz e ele não bate. Mas eu já te falei que eu ia te bater? E fica até ferver. Aí o que o pai faz? Vai lá e senta a guasca, né? Como a gente fala. Com raiva. Está errado. Foi errado ele tolerar, deixar chegar aquele ponto que a criança mediu o pai, e está errado o pai de corrigir também com raiva. Toda vez que a gente faz isso, fez da forma errada. Fez o que precisava ser feito da maneira errada, por motivo errado. Deus não comete esse erro. Deus vai nos corrigir na medida certa. E ele corrige a quem ama. Então, nesse aspecto, nós vemos que é um privilégio quando nós somos corrigidos. Eu não quero ser corrigido, mas se eu pecar, se eu estiver em pecado, bom, então é melhor que eu seja corrigido. Se você estiver em pecado e nada acontece, você deve se preocupar. Porque Deus corrige aquele que ama e açoita mesmo a qualquer que recebe por filho. Segue no versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Bom, hoje em dia tem, né? Ele está seguindo a regra aqui. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus corrige o que ama. Então, se eu estiver pecando e Deus me corrige,
eu vejo que Deus está agindo com amor por mim. Eu deveria ter atentado para o que ele ensinou, mas não fiz. Certamente eu fui repreendido, mas também não dei atenção a isso. Mas Deus fez isso porque ele me ama. E agora Deus está usando a vara na minha vida, não é porque Deus é mau. Muito pelo contrário. É porque Deus é bom. É porque ele ama seus filhos. Agora, se eu estou em pecado e Deus não está fazendo nada na minha vida, opa, ele diz aqui, é porque você tem que olhar direito para a sua vida. Você não é um convertido. Aquele que anda em pecado e nada acontece, Deus não repreende, não pesa a mão nele, não açoita. Nota, a Bíblia está dizendo, ele açoita todo aquele que recebe por filho. Se precisar, ele vai açoitar. Agora, se a gente achar que o ensino dele não é tão importante assim, se a gente é desatento à repreensão, rebelde a ela, e chega na hora onde a gente se tornou rebelde, vamos lembrar, rebeldia é o que provoca o açoite, é o que requer o açoite, e Deus continua não fazendo nada comigo. O que eu vou pensar? Deus não existe, então você é um incrédulo. O que eu vou pensar? Deus existe, mas ele ignora o meu pecado, então também você não crê num Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é onisciente e ele é fiel à sua própria palavra. Né? Então isso só comprova uma realidade. Na verdade, eu não sou um filho de Deus. Se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos, todos quem? Todos os filhos de Deus, tá? Todos são feitos participantes, então, se vocês estão sem essa disciplina, sois então bastardos e não filhos. Versículo 9 ainda, irmãos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Nós respeitamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, ou seja, nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha só, aqui ele fala, nós reverenciamos nossos pais. Bom, talvez num primeiro momento a gente fique indignado, chateado, até com raiva dos nossos pais por nos corrigirem. Mas depois o tempo passa e a gente vai enxergar. Como eu falei, quando eu apanhava, eu não ficava contente. Mas hoje minha atitude vai além disso. Eu enxergo que era necessário e que foi bom para a minha vida. Era necessário que eu fosse corrigido, na maioria das vezes, pelo menos. Teve vezes em que minha mãe foi injusta. Bom, meu pai me bateu uma vez só, mas foi uma para não esquecer mais. Mas minha mãe, ela me batia sempre, com muita frequência, vai. Mas na maioria das vezes, justamente. E quando foi injusto, bom, o que acontece? Ele está falando, mesmo assim, eu respeito o que ela fez porque eu sei que ela estava querendo o meu bem. Ele diz aqui, nós reverenciamos nossos pais terrenos. Nós respeitamos, nós somos levados a obedecer. E principalmente depois, nós reverenciamos. Hoje eu reverencio minha mãe
pelo que ela fez. Eu sei que os propósitos dela sempre foram benéficos. E na maioria das vezes ela foi justa, ela estava certa de fazer o que fez. Mas muitas vezes ela fez daquela forma errada, que eu citei agora há pouco, ou talvez ela errou, foi injusta, mas isso não descarta o mérito dela, tá? E como ele diz aqui, nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia. Para eles parecia que estava certo. Mas quando nós falamos do Pai Celestial, nós não estamos falando de um pai que pode se enganar. Né? É comum entre irmãos ter aquela coisa de provocar, né? Tem intriguinha, briguinha entre irmãos, quando são crianças, moleques principalmente, e forjam uma coisa assim de parecer que o outro é culpado, né? Para o outro apanhar. Verdade, né, Johnny? O Anthony já apanhou por sua causa, não? Isso é comum acontecer, né? Irmãos aprontarem essas coisas, principalmente quando são mais ou menos próximos na idade. Mas por que isso acontece? Porque nossos pais não estavam lá para ver. Ah, não, foi você que provocou isso, né? Então quem vai ser punido é você, não o outro. Mas Deus é onisciente, né? Nosso Pai Celestial, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Sempre que Deus nos corrigir, não vai ser injusto por engano. Não nos sujeitaremos muito mais a esse Pai dos Espíritos para vivermos? Diz o versículo 9. E no versículo 10, na parte final, ele diz que Deus nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O versículo 11 lembra daquilo que nós já comentamos. Na verdade, toda a correção ao presente, naquele momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. No momento que nós somos corrigidos, nunca nós temos prazer naquilo. Porque a punição é sempre pesada. Se não for pesada, se a punição for alguma coisa agradável, então não é punição. Esses dias eu assisti um videozinho que eu achei engraçado. Coisas que eram, o tema é esse, coisas que eram castigo para nós quando éramos crianças, e quando a gente se torna adulto, se torna um prazer. Né? Então, pode acontecer isso na nossa vida mesmo. Então, sei lá, o camarada vai sair de casa, né? A criança quer sair e a mãe fala, você hoje não vai sair de casa. É um castigo. Depois de uma certa idade, para a gente falar, não vou sair de casa. Que bom poder ficar em casa. Quando é criança, você não sai da mesa enquanto não comer tudo. Né? Para a criança é uma punição. Produto, nem sempre. Opa, eu vou comer tudo. Não tenho que sair da mesa antes disso. Mas a punição, né, isso quer dizer, bom, produto falar essas coisas não seria uma punição, né? Talvez seja uma coisa que ele quer. Para criança, a gente sabe que sempre que nossos pais falavam isso era pesado, né? Mas eu quero ir brincar. Não, você vai comer tudo aqui. Quando se você não comer, você não vai poder sair. Então era doloroso. A gente acabava comendo para poder fazer o que queria.
a punição sempre tem que ser alguma coisa que vai ter algum peso para nos levar a fazer a coisa certa. Deus nos pune para nos levar a quê? A sermos participantes da sua santidade. Tá? Esse é o alvo amoroso de Deus. Então, mesmo que naquele primeiro momento não seja agradável, a verdade é que a correção de Deus, ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Como é bom ser corrigido pelo Senhor e ver os frutos na nossa vida depois. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A correção é para nos sarar, não para nos ferir. Às vezes a ferida do açoite vem para sarar a nossa alma, para nos curar dos nossos verdadeiros males. Então é importante que nós reflitamos, irmãos, a respeito da correção do Senhor. Lembra disso, Deus tem um processo de disciplina com seus filhos. Ele é um pai amoroso, ele ensina seus filhos. Por isso ele nos deu a sua palavra, para nos instruir em toda a justiça. Amém? Deus nos corrige, Deus repreende, Deus exorta seus filhos. Por isso nós somos chamados a ler as Escrituras. E tem que ser lido assim, não ler para cumprir tabela, é ler, buscando e relembrando coisas que Deus fala para nós. E é por isso que nós somos chamados a nos reunir para estudar a Bíblia, para meditar nela, para que a palavra de Deus fale o nosso coração, para que Ele nos ensine e nos corrija, para que nós não tenhamos que sofrer açoite da parte de Deus. Mas Deus faz isso amorosamente com cada um dos seus filhos. Cada um dessas partes do processo, Ele faz amorosamente com cada um. Uma das experiências muito desagradáveis que tem, a gente vê quando Deus pesa a mão em alguém, e até a igreja tem que disciplinar um membro. É chato ter que fazer isso, mas sabe, é uma das experiências mais gloriosas que a gente tem até no ministério pastoral, quando a gente vê que aquela disciplina foi feita realmente da parte de Deus, a igreja estava operando de uma maneira bíblica, conforme a vontade de Deus, e a gente vê os resultados. Essa questão, o fruto pacífico da justiça exercitado. A gente vê alguns casos assim, de irmãos que estavam totalmente rebeldes contra Deus, fazendo a gente até considerar se ele era mesmo um convertido. Mas Deus corrigiu ele, né? Esses irmãos, de uma maneira que a gente vê aquilo foi uma guinada na vida deles, sabe? Eles aprenderam mesmo, Deus ensinou, e você vê os frutos daquilo que Deus fez exercitados na vida dele, os frutos da justiça. Mas a gente não precisa chegar a passar por isso, né? Se for necessário. É bom ver, porque a gente vê a aplicação da Bíblia. Deus corrige o que ama e ele provoca a transformação nos seus filhos. Por outro lado, eu já vi muitos membros em pecado na igreja serem disciplinados e eles saírem e não fazer a menor diferença. Pelo contrário, parece que até as coisas vão melhor para ele quando ele vai para o mundo ou para uma igreja.
Sabe por quê? Tanto faz, Deus não pesa a mão nele, não. Filho falso, bastardo, Deus não vai corrigir. Mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus sendo verdadeira. Lógico que a gente fica triste por essas pessoas. Mas, por outro lado, a gente vê, a palavra de Deus é verdadeira, ela é autêntica. Mas ideal, irmãos, é que nós nunca precisemos chegar nesse ponto. Amém? Não despreze a correção do Senhor, nunca. Não despreze o ensino. Não despreze as exortações diárias de Deus. Isso é bom para a nossa alma. Aquele que anda por fé, ele deve confiar. Eu sou um filho de Deus e Deus está cuidando de mim. Está me ensinando, está me repreendendo. E se eu for rebelde, ele vai me corrigir. E eu não quero isso. Eu quero ser fiel a Deus. Que Deus sempre nos abençoe e que a meditação dessa manhã, irmãos, possa ser para nós proveitosa. Não despreze o que você leu aqui, o que você ouviu nessa manhã. Tá bom? Vamos orar.